Podemos começar cantando o hino 75. Adorado Salvador, Jesus Cristo Redentor, sejas tu louvado sempre pelos teus. Por mim crucificado, com espinhos coroado, mas de glória revestido lá no céu. Salvação, enche-nos de gratidão, por entrarmos nos teus lábios, ó Senhor. Pois nossa alma agradecida te será por toda a vida, e te bendiremos sempre, ó Redentor. Adoramos. Graças, nosso bendito Deus, nosso Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tão grande amor. Agradecemos por estarmos aqui esta tarde, primeiro dia da semana, onde já tivemos o privilégio de lembrarmos do Senhor em sua morte e ressurreição. E agora pedimos por tua direção, ao abrirmos tua palavra, o assunto a tratar, que tu estejas dirigindo. Confessamos a nossa debilidade e confiamos em ti e depositamos em ti toda a confiança de que nos guiarás por esse assunto. Pedimos por cada um aqui, por aqueles que estiveram ausentes, que não puderam vir por alguma razão, tu estejas cuidando de cada um. Nós agradecemos por isso e te damos graças no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Bom, o assunto que eu tenho no coração para trazer hoje aqui para vocês, eu sei, é um assunto até certo ponto eu chamo perigoso, no sentido de trazer, às vezes, pensamentos de que estou estabelecendo alguma regra ou estou querendo dar diretrizes de como fazer as coisas. E nós sabemos que nós estamos reunidos ao nome do Senhor e a direção é do Espírito e não nossa. Mas é exatamente isso que nós vamos tratar ao tratar desse assunto, que é adoração. Adoração é uma coisa que faz parte da vida cristã. Todo aquele que se converte, cedo ou tarde, vai se deparar com essa situação de estar louvando ou trazendo, se dirigindo a Deus, porque nós temos hoje um acesso à presença de Deus.
Porém, o que nós vamos tratar aqui, com a ajuda do Senhor, é o quão pouco é entendido esse assunto entre a cristandade hoje. O quão pouco entendemos o que é adoração. E talvez depois dessa reunião, a gente encare talvez algumas coisas que fazemos e praticamos pensando ser uma adoração, e aí que é o perigo que eu estou querendo dizer. Eu não estou estipulando que vou dar uma série de normas e regras para todo mundo ficar vigiando se é adoração, se não é, ou ficar buscando essas coisas. Não é esse o sentido. O sentido é que o homem sempre deturpou aquilo que Deus estabelece como seus princípios. Tudo aquilo que Deus estabeleceu, não muito tempo depois, o homem já está se desviando e está deturpando ou mudando ou adulterando aquilo que Deus tratou ou delegou ao homem, né? E o caminho de volta existe sempre, é só o homem reconhecer. Mas para reconhecer isso, ele tem que voltar aos princípios que Deus tinha estabelecido. E nós vamos ver que essa não é a prática do homem. Ele faz uma coisa muito característica que a hora que eu falar, todo mundo vai identificar isso. Para começar, eu queria ler o versículo em Filipenses, capítulo 3. Eu vou citar vários versículos, vou ler longos trechos aqui que eu acho fundamental para entender, uma vez que nós estamos falando da base ou do princípio do que é adoração. Esse versículo, em capítulo 3 de Filipenses, os versículos 2 e 3, diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, ou como na versão do Darby, ele usa a palavra concisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós que adoramos a Deus no Espírito, com letra maiúscula, e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então ele está falando de adoração aqui. Só que antes de começar a falar de adoração, esses três avisos, acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros e da concisão, tem a ver com o que ocorreu logo no início na igreja, desde o momento em que o Espírito Santo, descendo naquele dia de Pentecostes, estabeleceu um corpo aqui na terra. Não muito depois, o homem já começa a ter as suas rupturas naquilo que Deus tinha dito, né? E aqui ele fala então desses cães. Os cães, os judeus usavam a palavra cães para os gentios, que não tinham nada a ver com Israel. Mas Paulo aqui usa a mesma palavra cães no sentido da cristandade e aqueles que haviam se infiltrado na cristandade logo no início, dizendo-se cristãos, mas na realidade não eram salvos. E os maus obreiros que ele fala aqui eram os mestres judaizantes que entravam também sorrateiramente, penetravam nas assembleias para colocar eles debaixo outra vez de uma lei. Então a gente vê no caso de Antioquia, em que existia alguns judeus vindo da Judéia, alguns se dizendo irmãos, e falando, se vocês não se circuncidarem e não guardarem a lei, vocês não podem ser salvos. Então o homem já estava acrescentando alguma coisa à salvação que havia livremente por meio da fé em Cristo Jesus. A concisão que ele fala aqui, que é a falsa circuncisão, é que esses judeus, eles se gloriavam de ser circuncidados, e a circuncisão diz respeito a um corte total, uma retirada, uma remoção da carne, que era o que Abraão foi instruído a fazer antes mesmo da lei. Então, ele circuncidou seus filhos e também isso era Deus fazendo com ele uma aliança com ele nesse sentido. Acontece que eles usaram a circuncisão
como uma maneira de se gloriar de que eles eram alguma coisa. Mas, na realidade, a figura da circuncisão para nós é o despojamento da carne, é não confiar na carne. Por isso que ele fala essas três coisas. Nós somos que somos a circuncisão, adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Quando se fala de adoração, então, nós estamos hoje, como cristãos, e se cremos realmente, somos verdadeiros cristãos, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, por que eu tenho que me acautelar se o Espírito Santo habita aqui? Porque existe os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão, ou a concisão. A palavra concisão, na realidade, significa fazer cortes na carne, não no sentido, cortes superficiais da carne, não no sentido de eliminar a carne, mas apenas de fazer ela sofrer um pouco para melhorar. Esse é o sentido. E nós vemos no Velho Testamento, eu conecto com essa passagem em que Elias desafia os sacerdotes de Baal a sacrificar. Eu desafio vocês, eu monto aqui um altar para o Deus, o meu Deus, e vocês montem um altar para o seu Deus. O altar sobre o qual cair fogo, esse é o Deus verdadeiro. E eles vieram e fizeram isso. Vieram 400 e tantos sacerdotes, né, profetas de Baal, e montaram lá seu altar, puseram a lenha, tudo, puseram o animal, e começaram a dar voltas em volta desse altar, e clamando e gritando. Ao meio-dia, mais ou menos, Elias começa a zombar deles. Fala: olha, acho que vocês não estão gritando muito alto, ele deve estar surdo ou está fazendo alguma necessidade, grita mais alto. E aí eles fazem uma coisa interessante, que eles começam a se lancetar, eles começam a machucar, a espetar os braços, que é uma coisa que os gentios, os pagãos faziam. Eles se machucavam para sair sangue, e com isso, então, ver se havia uma resposta melhor de Deus. Eles estavam como que querendo sacrificar a si mesmo como oferta para Deus, sabe? Mas o sangue que saía era um sangue contaminado e não podia fazer nada disso. A mesma coisa, essa concisão aqui. Esses judeus falavam que eram circuncidados, mas viviam na carne, adoravam, e nós vamos ver o que eles faziam. Então, esse versículo fala a respeito da adoração a Deus, e eu quis mostrar ele como início para a gente entender por que é importante saber sobre adoração. Os hábitos de uma quantidade muito grande de cristãos e a atmosfera moral que eles são colocados hoje em dia tende a produzir umas noções muito fracas do que é adoração. Clericalismo. O clericalismo é quando, por falha da própria comunidade, da própria igreja, por falha dos irmãos, permitiram que homens, um grupo de homens, fosse colocados como diferenciados. Esse clericalismo era: nós somos o clero e vocês são os leigos. Nós ensinamos e vocês, sentadinhos, aprendam. E não tinha nenhuma participação, eles dominavam tudo. Então, o clericalismo abriu a porta para o formalismo. O formalismo e visões supersticiosas, né? Nós sabemos o que fizeram, por exemplo, do memorial, que hoje de manhã nós tivemos a oportunidade de aqui fazer, nós sabemos no que transformaram. Muitos aqui, eu creio, vieram de um lar católico, né? E o católico, até hoje, a Santa Missa que eles falam é o sacrifício de Cristo. Eles sacrificam todo domingo a Cristo. Aquilo lá que eles fazem, aquela Santa Ceia lá que eles fazem, que é a Santa Missa, né? Eles dizem que ali está sacrificando a Cristo de novo para pagar os pecados que você fez durante a semana. Isso é superstição. Aquele pão, quando o padre levanta e dá graça, ele levanta na forma de uma hóstia, né? Uma coisinha branca, redondinha, parece uma bolachinha, né? Ele levanta aquilo lá, esse é o corpo de Cristo. E as pessoas que então participam disso daí falam que aquilo ali se transforma no corpo de Cristo e que ele está comendo o corpo de Cristo. Eu, como criança, quando fiz minha primeira comunhão, o terror meu é que falaram para mim: você não pode morder que senão sangra, porque é Cristo mesmo, sabe?
E eu fiquei apavorado, o que eu vou fazer com essa hóstia na minha boca, né? É Cristo, e é isso que eles ensinam, não é nada diferente disso. Bom, eu não quero alongar muito nisso, mas o fato de haver o clericalismo e, aos poucos, o formalismo entre eles foi sendo criado, e esses leigos permitindo que eles entrassem como clero, imediatamente eles passaram a ser apenas participantes de uma performance do outro. Ou seja, quando eles reúnem para fazer a adoração deles, quem adora é o sacerdote, eles só repetem. Eles são participantes passivos, não há exercício nenhum. Eu não estou falando só do catolicismo aqui, não. Eu estou falando de toda a religião cristã hoje, formal ou informal. Há um clero, é ele que estipula o que vai cantar, é ele que dá impresso qual oração que vai se fazer, é ele que traz para você tudo já pronto, e se você escapar disso daí, você é chamado de lado. Ei, o que você está ensinando? O que você está falando aí? Não está certo isso, não é o que a liturgia ensina. Então eles estabeleceram uma liturgia severa, a liturgia é um ritual, criaram um ritual, o próprio clero entrou com um formalismo de instituir roupas diferenciadas, em cópia do que era o judaísmo, e assim vai. Eles vão, aos poucos, aumentando isso daí, e aí criam, então, confissões de pecado. Então, olha, o cristão tem que confessar os seus pecados ao clero, tem que fazer alguma penitência em forma de repetir alguma oração também feita, tirada às vezes da própria palavra, e tem que dar algum dinheiro, né, para pagar pelos pecados que fez. Isso daí, então, era a indulgência que eles chamavam. A indulgência foi o auge que levou Lutero a protestar. O que mais impressionava Lutero, que fez ele protestar contra o catolicismo, aliás, ele não queria se separar, não, ele queria continuar sendo católico, mas ele queria que reformassem isso e melhorassem essa coisa, porque ele não aguentava mais falar, pera um pouco, o cara faz tudo errado, vem aqui, o Papa fala, dá aí 100 mil e está pago os seus pecados, você não vai para o inferno mais? O dinheiro compra a salvação agora? Era isso que eles estavam fazendo, isso que Lutero protestou. Mas, seguindo em diante, além de essa liturgia severa e esses vestimentos, a coisa era repetida, coleta, esmola, o credo. Quem aqui não teve que decorar? Creio em Deus Pai, um só Deus, e tem que falar em tudo que você crê. Isso aí era uma profissão de crença, do que você cria. O credo. A repetição de orações, o Pai Nosso, reza 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria e está perdoado o seu pecado. A leitura da palavra. Eu me recordo, minha Bíblia tinha na primeira página de uma Bíblia católica, dessa grossura, estava a primeira coisa, não interprete a Bíblia. Se você tiver, leia a Bíblia em oração, após ler, dê um ósculo santo na Bíblia, tá? Tinha que beijar o versículo que você leu, e depois, se você tiver alguma dúvida, peça ao reverendo ou ao padre, e ele vai te explicar, mas você não podia interpretar. Isso estava nas Bíblias católicas até um bom tempo, acho que nem está mais, eles tiraram isso. Essa liturgia era repetida diariamente, né? Eles tinham todo um cenário lá de liturgia e tudo. Mas como a coisa começou, você já pensou, toda vez repetir a mesma oração, se todo dia que nós viéssemos aqui a gente cantasse a mesma oração, ou recitasse a mesma oração, irmãos, vamos adorar a Deus, vamos Ave Maria, todo mundo fala Ave Maria, Pai Nosso está no céu, todo mundo falava tal. Aí, vamos repetir, eu falava as palavras e você tinha que repetir o que eu estava falando. No final, ficava um negócio meio enfadonho. Para consertar isso aí, eles começaram então a incrementar o ambiente, tornando um lugar mais aprazível, então templos mais vistosos, com ouro revestido e tal mais. E
começaram a fazer, bom, já que nós estamos em adoração, vamos botar uma música. Então, corais bem ensaiados, esses corais, então, iriam ter vozes. Quem assistiu uma coroação de uma rainha ou de um rei na Inglaterra, ou viu um funeral, você sabe do que eu estou falando. Aqueles menininhos tudo vestidinho, bonitinho, aquele coral lindo, aquela harmonização que arrepia, era exatamente isso, satisfazer a carne. Já que a oração está enfadonha, a adoração aqui está enfadonha, vamos deixar ela mais emocional. Vamos estimular com música bonita, um órgão. Eu visitei templos na Europa em que você entra lá, a peça principal do templo é o órgão. Gigantesco, aqueles tubos assim, é a hora que se senta e você põe a mão e faz aqueles sons, treme tudo, e é lindo. E você imaginou você adorando assim, com uma música dessa no fundo, dá aquele arrepio, você fica emocionado, você sai chorando. E isso é o quê? É carne, gente. Porque a adoração a Deus não envolve sentimentos emocionais, não é estimular a emoção das pessoas. É ao contrário, como nós vamos ver. É bem ao contrário. Então, esses corais bem ensinados, músicas que foram feitas específicas para esse momento, foi gradativamente, então, sendo incorporado a esses cultos como e chamados, então, de adoração. Isso, quando nós lemos, por exemplo, Atos, capítulo 2, todos são familiarizados com esse capítulo 2 de Atos, o versículo 42 fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Esse é o versículo 46. E o versículo 47 falava: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Isso aqui é a igreja no início. Isso era o que era para ser feito. As pessoas eram para perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esses são os 4 pilares que a gente vê, os 4 pilares da nossa reunião. Estar reunidos ao nome do Senhor. Os 4 pilares: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. E eles faziam isso, diz aqui, com singeleza de coração. O que é isso? Simplicidade. Não tinha nada sofisticado. Quem entrasse lá não ia haver pompa. E hoje, se não tiver pompa, mas a coisa foi piorando. A coisa foi piorando. Hoje, por exemplo, se lê convites para adoração. Venham para a adoração. Você chega lá, é um conjunto de rock, com uma bateria, uma guitarra bem estridente, luzes piscando. E isso não é adoração, isso é entretenimento. Isso é um show. Mas exatamente. Não, mas é para atrair jovens. Quantos jovens estão aqui adorando a Deus? O que acontece aqui, o que aconteceu em toda essa narrativa, desde sair de Atos 2 e chegar no que nós estamos hoje, a ponto de haver reuniões dizendo-se cristãos, fazendo coisas absurdas, que a gente às vezes nem pode nomear aqui, mas estão fazendo, e dizendo que é oração. O que ocorreu aqui é o seguinte, é o que está escrito em Apocalipse 2, quando ele escreve, João escreve as 7 cartas, as 7 igrejas, a carta às 7 igrejas. A primeira, que é Éfeso, ele fala uma coisa de Éfeso, ele fala: deixaste o primeiro amor. Esse foi o princípio que levou a todas as outras falhas da igreja. Esse primeiro amor não é numérico, assim, tem o primeiro, depois tem um segundo amor, tem um terceiro amor. Eu traduziria como o amor primordial, o principal amor, que era o amor que existia entre eles na igreja primitiva. Quando se foi deixado de lado esse amor, o que aconteceu é que, a partir do momento que o coração esfriava, a adoração ia dando lugar ao serviço. Já não era mais adorar, mas servir a Deus.
trazer alguma coisa para Deus para poder preencher aquele amor primordial que tinha pelo Senhor. E com isso, então, criou-se esse sistema de fazer muitas obras. Vamos ler em Apocalipse 2, versículos 2 e 3. Vou pegar na minha Bíblia aqui. Capítulo 2 de Apocalipse, versículos 2 e 3. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primordial amor, ou a primordial caridade. Então, ele está narrando aqui das obras que eles fizeram e tudo mais. E é interessante notar, se a gente for lá em Tessalonicenses, quando ele fala na sua carta a eles, ele conecta o amor, o trabalho deles, o trabalho e o serviço deles com o amor. Aqui ele não conecta, ele fala, vocês perderam o primeiro amor. Eram obras sem amor. Isso então era o homem no seu serviço, querendo apresentar a Deus serviço para apagar a consciência, porque o primeiro amor já tinha ido embora. É mais ou menos o que nós vemos o povo fazendo em Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 1, o profeta falando, Deus mandando o profeta falar, quem requereu de vocês o sacrifício? Porque quando começou a multiplicar o pecado, começou a multiplicar o sacrifício também. Por quê? A consciência acusava, vamos fazer mais sacrifício para suprir a falta de confiança no que Deus é para nós. É exatamente isso que surgiu entre as pessoas. No caso dessa igreja em Éfeso, que fala a respeito de perder o primeiro amor, mas eles tinham as obras ainda. Então as obras, o serviço, passou a ser considerado adoração. E ao invés de eles reconhecerem isso, ao invés da cristandade reconhecer que estava se desviando pela falta de amor, estava multiplicando o serviço, e o que eles tinham que fazer é confessar o erro e voltar, não, eles simplesmente transformam o serviço em adoração. E quer dizer para Deus que isso é adoração, quer empurrar. E como o clero tinha o poder sobre o rebanho, fazia o rebanho todo falar, não, vamos adorar. E o adorar era apenas serviço, não era adoração. Não partia do coração grato, não partia do amor primordial que eles tinham, pelo que Deus é para nós, mas o que Cristo é para Deus. E nós vamos ver que isso é adoração. É nós levarmos aquilo que Cristo é para Deus, não para nós. Se nós estamos reunidos aqui para partir o pão, para fazer a memória do Senhor na sua morte e ressurreição, é para apresentar a Deus louvor e adoração pelo que o Filho é para Ele. Não o que Ele é para nós. O que Ele é para nós, isso é do dia a dia, nós somos gratos, é lógico, isso também redunda em levar a adoração. Mas a adoração que parte do coração, a sinceridade do coração, aquela que nós vimos ali, o amor mesmo, que toca o nosso coração e faz com que isso se transforme em adoração a Deus, é mostrando ou fazendo memória do que Cristo é para Deus. E aí muda todo o aspecto do que é uma adoração. As reuniões de partimento do pão vai ter um outro sentido. Não é eu ir lá me lamentar dos meus pecados, ou mesmo eu ir lá e ficar falando, então eu era assim, agora não sou mais porque Cristo morreu por mim e tal. Não é isso adoração. Não é isso adoração. Nós vamos ver várias coisas que falam ser adoração. Mas eu vou mostrar só para vocês entenderem como isso não é uma coisa que eu estou inventando. Eu vou ler para vocês agora Romanos 12:1, eu vou ler primeiro, aqui que eu estou lendo é na versão da Almeida Revista e Corrigida, que é igual à da atualizada, da imprensa bíblica, da Fiel, segundo os textos em grego, e da tradução brasileira. Basicamente, todas as traduções mais antigas falam isso.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá? Então, existe aqui um sacrifício vivo que ele está falando, que nós podemos fazer e que é agradável a Deus, é o nosso culto racional. Culto racional, ou serviço racional. O King James e o Darby falam serviço, o King James fala serviço racional e o Darby fala serviço inteligente. Agora eu vou ler uma versão que é a de Jerusalém. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçais o vosso corpo como hóstia viva, santa e agradável a Deus, este é o vosso culto espiritual. Opa, mudou coisas aqui. Hóstia é aquela bolachinha, tá? Que falam que aquilo é o corpo de Cristo. Então, nós vamos apresentar esse sacrifício a Deus, comer aquela hóstia. Mudaram. Ok? Isso aqui é católico, né? É uma tradução católica. E culto espiritual, não racional, não inteligente, é coisa espiritual. Não é o que o versículo fala. Porque se você for no original, não é espiritual, é racional, inteligente. Diz respeito à mente do homem. Isso aqui não é adoração. A versão católica, tem uma outra versão católica que fala sacrifício vivo e culto espiritual. Agora eu vou ler, vocês não vão acreditar, mas o que eu vou ler aqui agora é da Bíblia na linguagem de hoje. Esse mesmo versículo. Eu vou ler de novo na versão corrigida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Agora preste atenção no versículo da Bíblia na linguagem de hoje. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Gente, de onde eles tiraram isso? Porque se você for no original, por quê? Porque essas versões aqui são interpretativas, não são traduções. Eles traduzem e o que eles entendem do original, falam, não, mas isso aí, de acordo com a nossa liturgia, de acordo com a nossa religião, ele está querendo dizer isso. E põe isso aqui. Olha a versão NV, é a nova versão internacional. Exorto-vos, pois, irmãos e irmãs, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esta é a vossa verdadeira e própria adoração. Eu exorto a todos os irmãos, se vocês estão lendo a Bíblia NIV ou a BLH, não leiam mais ela. Porque tem coisas lá que estão ainda boas, mas existe muito veneno de rato aqui, como esse daqui. Tá? E às vezes a gente cita, a versão internacional. Eu evito de citar elas, porque os irmãos podem achar que eu estou autorizando, dizendo é boa, e não é. Tem várias coisas que eles falam, inclusive, a respeito da redenção, que é o contrário do que a palavra de Deus nos ensina. É o contrário do que nós conhecemos como a sã doutrina. Mas o que aconteceu aqui, então? Aconteceu que o homem, tendo se afastado, perdido o seu primeiro amor, ele vai se distanciando passo a passo da verdade. E quando ele está de cara com a palavra de Deus, fala, mas espera um pouco, vamos chamar isso do que nós fazemos errado como sendo isso que seria o certo. E eu mudo o conceito. E assim vai. Então, se hoje eu fosse ler para vocês, vou dar um outro exemplo aqui, deixa ele mais para frente. Esse aqui é de um dos maiores best-sellers cristãos dos Estados Unidos, atual. É um homem que é um pastor, era batista, ele já foi expulso da igreja batista, e ele escreveu um livro que vendeu, assim, vende muito. Não vou nem falar o nome do livro, mas olha a afirmação dele.
qualquer coisa que você faça que traga prazer a Deus é um ato de adoração. Lógico que Deus se adora na nossa adoração, mas ele continua. O trabalho se torna adoração quando você dedica a Deus e o executa com a consciência da sua presença. Isso fundamentalmente está errado. Por quê? Ele está confundindo serviço com adoração, que é o que essas duas traduções, na Bíblia da linguagem de hoje e a NVI fala. Eles falam que o seu serviço é adoração, e serviço não é adoração. Porque o serviço sai do nosso intelecto, daquilo que a gente entende e faz para Deus. Isso é bom, não estou dizendo que está errado fazer isso, mas eu não posso chamar isso de adoração. Isso não é adoração. Diante disso daí, a gente pode entender que quando estamos reunidos para adorar, nós temos que entender que existe sim a probabilidade ou existe a chance de nós não estarmos fazendo isso corretamente. E eu não vou dizer para vocês a lista do que é correto, e então vamos seguir esse padrão, porque eu estaria fazendo a mesma coisa que o clero fez no passado, ditando como tem que fazer as coisas. O que eu digo é o seguinte, irmãos, vamos entender o que é adoração e juntos, aprendendo, vamos depender de Deus para ser dirigido para isso. No céu, sem dúvida, nós não vamos ter nenhum problema desse tipo, que a verdade vai ser conhecida em toda a sua perfeição, nós estaremos transformados na presença daquele que é a causa de tudo isso, é o nosso Salvador, e ele é de quem toda a verdade trata. E nós recebemos nos céus, estamos diante da verdade, nós não vamos receber a verdade e perguntar alguma, como é que explica para nós, Senhor, o que é isso? Não, nós vamos estar entendendo tudo, porque a verdade está diante de nós, Cristo é a verdade. E nós estaremos transformados, esse é o ponto principal. Nós estaremos numa natureza agora compatível com as coisas celestiais. Lá não vai haver necessidade de ficar ouvindo a verdade. Nós estaremos participando da verdade. Nós vamos viver dela e o poder que vai ter no nosso coração será expresso em adoração lá. E é uma adoração característica do céu, perfeita. Porém, enquanto nós estamos aqui na terra, nós não temos esse tipo de adoração ainda porque nós falhamos em muitas coisas, né? Mas isso não é motivo para dizer que nós não somos adoradores que adoram em espírito e verdade. Deus comunicou para nós, por meio do Espírito Santo que habita em nós, ele coloca em nosso coração aquilo que é o seu desejo e nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo e entendendo o que Deus fez por nós, o que Cristo fez por nós, nós podemos então estar aqui diante dele sabendo que o nosso acesso à sua presença agora é completo. Nós podemos chegar na presença de Deus agora. Nós vamos ver isso quando eu for ver o que é uma adoração cristã. Mas isso brota no nosso coração o desejo de glorificar a Deus pelo que Ele é. Não para nós, mas pelo que Ele é, o que Cristo é para Deus. Isso assume um outro aspecto do que é adoração. Quando o Espírito Santo comunica a verdade celestial ao coração renovado, isso é pelo novo nascimento, entendam isso, ninguém que não tenha nascido de novo pode adorar a Deus, ok? Nenhum animal adora a Deus. Eu já vi vídeos mostrando animais fazendo coisas como se estivesse orando, eu já vi uma de cachorro, o cara, vamos comer, então os cachorros sentam, tudo e fica esperando, ele faz a oração, daí o cachorro vai lá e come, querendo dizer assim que os animais estão respeitando e orando a Deus. Isso é tudo mentira, isso não tem jeito. Não, os animais não louvam, adoram a Deus. Adoração é uma coisa que brota de alguém nascido de novo ou de alguma criação que não tenha caído, os anjos. O homem só pode adorar porque Cristo o capacita a fazer isso. Do contrário, o ateu não adora a Deus. Não adora a Deus.
Aquele que não é nascido de novo não pode adorar a Deus. Então, quando o Espírito Santo comunica para nós o que o nosso coração faz de retorno, é adorar a Deus pelo que Ele é. Adorar a Cristo pelo que Ele é para nós. Quando o coração é tocado pela graça de Deus, ele retribui em reverência a Deus. Isso é o que mais falta hoje, reverência a Deus. As pessoas não têm reverência a Deus. Eles chegam lá e acham que tudo que eles estão oferecendo a Deus, Deus tem que aceitar. Soa mais ou menos como Caim, né? Seu semblante descaiu quando Deus não se agradou do seu sacrifício. O homem pensa que Deus vai te salvar de acordo com o teu sacrifício. Aquilo que você trouxer, Ele tem que aceitar. Eu estou impondo a Deus o que tem que ser feito. Isso não é de modo nenhum o que Deus faz para nós. Por tudo que eu falei até agora, se nós formos tentar entender o que é adoração, olhando à nossa volta o que estão fazendo, nós nunca vamos encontrar a resposta. Eu já me recordo, há muito tempo atrás, que eu trouxe esse assunto sobre adoração, e eu falei uma coisa a respeito de adoração, e causou algum distúrbio. Muitos questionaram o que foi falado, porque eu falei que a adoração verdadeira, ela é coletiva, e que uma adoração individual, eu julgar que um homem pode adorar a Deus em perfeição, isso é quase impossível, porque ele teria que ser tão perfeito quanto Cristo para chegar nesse ponto. E eu fui contestado a respeito disso, mas eu tinha lido sobre a adoração, há um tratado do Darby, é quase um livro que ele fala sobre adoração, On Worship, que é o nome do tratado. E lá ele fala sobre isso. Mas ele não nega que possa haver uma adoração individual. Mas eu dizer que ela é adoração perfeita, ela não é. A adoração coletiva, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, que eu tenho em foco aqui hoje, é o que seria o meu objetivo hoje. Mas eu não nego que muitas pessoas no Velho Testamento adoraram a Deus. Você vê que Abraão fez isso, né? E ele estava sozinho, ele adorou a Deus. Mas não era no sentido coletivo, que é o que Deus busca hoje, adoradores que o adorem em espírito e verdade. E nós vamos ver que isso nenhum dos santos do Velho Testamento fez. Então, nós chegamos num ponto que perguntamos, o que é adoração então? Como que eu posso definir adoração? A Bíblia certamente não define. Eu não tenho escrito lá um versículo, adoração é isso, 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 e a gente tem que fazer isso aí. Não é. Porque daí a adoração seria uma lei, seria uma ordem, ó, você tem que fazer assim para ser aceito. E não é assim. Porque Deus busca adoradores, não é nós que vamos ser adoradores apresentando a Deus. Ele está buscando. E Ele vai capacitar para ser um adorador. Mas eu vou dar então uma definição. Essa definição está nesse artigo do Darby, On Worship. Diz assim, adoração, espera um pouco, é a honra e adoração que são prestadas a Deus em razão do que Ele é em si mesmo e do que Ele é para aqueles que a prestam. Então, a palavra worship não tem jeito de traduzir para o português, porque a palavra worship é uma junção de duas palavras. Worth, que é digno, e ship é uma terminação que dá qualidade a esse substantivo. Então, seria uma honra, honrar alguém. Então, essa honra e adoração faz parte do que é o homem prestando a Deus honra, homenagem a Ele, algumas versões usam reverência a Ele, pelo que Ele é em si mesmo e o que Ele é para aqueles que prestam essa adoração.
E a gente pode acrescentar, ele continua, podemos acrescentar a definição acima, descrevendo-a como apresentada coletivamente. Ao falar assim, eu não desprezaria a possibilidade de adoração de um indivíduo isolado. Ele não despreza isso, mas ele afirma que seria uma adoração atingindo quase que a perfeição. Adoração é uma reverência prestada em conjunto, seja por anjos ou por homens, e, portanto, a comunhão na adoração é parte essencial do ato. Olha que interessante isso. A adoração coletiva, ela é prestada em conjunto por homens ou por anjos, e a comunhão nessa adoração faz parte do ato da adoração. Se nós formos adorar, não tem jeito de eu, numa reunião coletiva de adoração, eu adorar sozinho. Infelizmente, é isso que a maioria das vezes a gente vê. Um irmão lá chorando e falando, e ele dá versículo e fala e lê tudo mais, e termina a reunião, ele foi o único que participou da reunião. O resto estava tudo dormindo, o outro estava lendo alguma coisa, um estava vendo a mensagem, se tinha alguma mensagem, quando não toca o celular no meio da reunião. E eu pergunto, adoração coletiva? Cada um fazendo uma coisa, um pensando numa coisa, outro pensando noutra? Não é assim. Uma adoração coletiva era todos juntos aqui com um propósito único e buscando a mente do Espírito para chegar nesse ponto. Há necessidade de um exercício para isso, porque nós temos a carne, logicamente. Então, eu queria agora, deixa eu ver até o tempo, porque eu não quero ultrapassar o tempo. Vai até às 4, né? Não, 3h30. Começou às 12h30, né? 3h30. Eu vou ler então algumas passagens do Velho Testamento relacionados direta ou indiretamente com a adoração, para a gente chegar no último que seria mais conveniente. Individualmente, nós vemos em Gênesis 3:21, nem todo mundo precisa ir lá buscar nesse vídeo, que vai demorar para fazer isso. Pode anotar, depois se quiser em casa ler o contexto para meditação própria. Em Gênesis 3:21 é quando a gente vê pela primeira vez Deus falando da necessidade de um sacrifício, né? E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Lógico, eles tinham cometido uma falha, eles tinham caído em pecado e viram que estavam nus, se envergonharam e se esconderam. E o Senhor vem então e cobre a nudez deles, que eles tentaram cobrir com as suas próprias forças, né? E não foram bem sucedidos porque tiveram vergonha do mesmo jeito. Mas Deus os vestiu com pele de animal, ou seja, houve derramamento de sangue alheio para que eles pudessem ser vestidos. Então aqui, Adão e Eva, os dois primeiros na face da terra, viram o que Deus estava estipulando. Olha, para cobrir a sua vergonha, tem que ter um sacrifício. Para oferecer alguma coisa a Deus, a primeira coisa é cobrir a vergonha. Então, a partir daí, nós sabemos que tem coisas que impedem a gente de adorar assim. Tá? Capítulo 4 de Gênesis, versículos 3 e 4, fala dos primeiros dois descendentes de Adão e Eva. E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas de Caim não. Aí então nós vemos que Abel aprendeu, ele levou das suas ovelhas e trouxe dos primogênitos e da gordura e apresentou a Deus como sacrifício, e foi aceito, porque era de acordo com o que Deus tinha mostrado ao seu pai Adão. Mas Caim não fez isso. E quando foi rejeitado o que ele fez, descaiu o seu semblante, ele ficou irado com Deus e matou seu irmão. Agora vamos a um outro homem. Gênesis 22, os versículos eu vou ler em seguida, 1, o 2, o 5 e o 8. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com um jumento,
e eu, o moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E aí o último versículo, que é o 8, né? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos. Aqui, quando Isaac está prestes a ser levado a esse altar, né, para ser sacrificado, ele fala, vejam aqui que tem a lenha, tem o fogo, onde está o cordeiro? A resposta de Abraão dá um entendimento, e nós vamos ver no Novo Testamento o entendimento que ele tinha. Ele fala, Deus proverá para si o cordeiro. Ele não está falando aqui que Deus proverá para Abraão um cordeiro. O que ele fez, porque a hora que o anjo impediu ele de fazer isso, ele olhou para trás e tinha um animal preso pelo chifre e ele sacrificou esse animal. Mas o que ele está falando aqui, Abraão está falando aqui, Deus proverá para ele mesmo, para Deus mesmo um cordeiro, porque era Cristo Jesus. O sacrifício para Deus aceitável é que está conectado com a pessoa do Senhor Jesus. Não existe outro sacrifício. É a pessoa do Senhor Jesus. A sua obra é que tem importância. E ambos caminharam juntos, diz no final, né? Agora, coletivamente, Abraão, então, tendo crido na promessa de Deus, teve seu filho Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve seus 12 filhos, e Deus chama eles, essa família, esses 12, né, do Egito, para levar para uma terra prometida. E então agora ele vai estabelecer um povo seu e vai colocar as regras para como esse povo deve adorar coletivamente. Capítulo 12 de Deuteronômio, versículo 1. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuídes todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de toda a árvore verde. E derribareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, os seus obeliscos, né? E os seus bosques queimareis a fogo. E abatereis as imagens esculpidas de seus deuses, apagareis o meu nome daquele lugar, o seu nome daquele lugar. Assim não fareis para com o Senhor vosso Deus, mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis, e tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor vosso Deus. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, o vosso Deus, e vos dará repouso de todos os inimigos em redor e morareis seguros. Então isso ele deu como estatuto o lugar de adoração. Não era mais como eles faziam, cada um adorava onde queria. Ele estava falando, agora que vocês vão entrar na terra, vai ter um lugar. Para adorar, tem que ir lá. E esse era Jerusalém o lugar. Vamos ver o que aconteceu. O versículo 11 e 12 de Deuteronômio, 12 ainda fala, haverá um lugar que escolherá o Senhor. É o Senhor que escolhe o lugar, hein? Isso aqui já fala para nós claramente, né? Eu já ouvi essas pregações. Crê no Senhor Jesus. Agora que você creu, busque a igreja mais próxima da sua casa, onde a Bíblia é pregada. Espera um pouco. Como assim? Eu vou ser membro de uma igreja? Ou crendo, eu sou membro do corpo de Cristo? Porque nós somos membros do corpo de Cristo, mas membro de igreja é invenção de homens. E eles, como não tem como driblar essa falha, eles falam, procura que tiver melhor para você, aqui você gostar. Gosta de barulho? Tem lá a barulhenta. Você gosta de música bonita? Tem uma que tem um coral maravilhoso.
Ah, você gosta mais em silêncio? Ah, tem umas bem conservadoras que eles ficam bem em silêncio lá. Tá. Ah, você gosta de rock and roll? Tem rock cristão, tem funk cristão, tem rap cristão. Escolha. Deus nunca deixou para o homem escolher essas coisas, tá? Bom, isso era o que Deus tinha estipulado. Então vem depois Davi, ele tem pela sua desobediência, tem que fugir quase a vida toda dele. Quando ele planeja finalmente construir um templo, Deus fala, não é você que vai construir esse templo, é seu filho. Então vem Salomão, reina em paz, constrói esse templo, sacrifica nesse templo, mas logo se desvia, porque se une às mulheres da região, coisa que Deus falou para não fazer, e ele começa a deturpar a coisa. E batata, na próxima geração de Salomão, seu próprio filho Jeroboão faz uma divisão. Ele, por haver contendas com Judá, né, com o rei que era Roboão, ele cria outros 2 centros de adoração, Betel e Dan. Fala, vocês vão agora adorar aqui, faz 2 bezerros de ouro, põe um em cada lugar e fala, é aqui que você vai adorar agora. Para não precisar ir até Jerusalém, criamos 2 lugares mais convenientes para vocês, mas olha, tem sacerdote também, pegou do mais ralé do povo, fez eles sacerdotes, eles já foi sacrificar lá, ele que não tinha nada a ver com sacrifício, porque ele não era sacerdote, ele era rei, ele já foi querer apresentar os primeiros sacrifícios nesses altares que ele criou. Mas criou uma divisão. 10 tribos seguiram Jeroboão, 2 tribos permaneceram em Judá. Não foram nem um pouco inocentes também, porque caíram na idolatria também. Eu só estou dando uma história curta de tudo o que houve aqui. Então, houve uma divisão. Dessa divisão, eu quero entrar nesse ponto agora, porque nós estamos indo para o lado do Novo Testamento, né? Começamos em Gênesis, estamos indo para o lado do Novo Testamento. E em 2 Reis 17, no ano 9 de Oséias, versículo 6, o rei da Assíria tomou a Samaria e transportou Israel para a Assíria e fez-los habitar em Ala, em Abor, junto ao rio Gozã, na cidade dos Medos. E sucedeu assim por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor, seu Deus, que os fizera subir à terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor, seu Deus. E edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros, debaixo de todas as árvores verdes. Lembra de Deuteronômio que ele falou para não fazer isso? Ok. E queimaram ali incenso em todos os altos, com as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira o Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera, não farei essas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes, dizendo, convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram sua serviço, como a serviço de seus pais, e não creram no Senhor seu Deus, rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizesse como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes andaram nos estatutos que Israel fizera.
pelo que o Senhor rejeitou toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Então aqui está falando do que Deus fez com Israel, que é esses 10 que seguiram Jeroboão. Ele fala no versículo 21 em diante, porque depois que o Senhor rasgou Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor e os fez pecar com grande pecado. Assim, andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, e nunca se apartaram deles. Até que o Senhor tirou Israel de diante da presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado à sua terra, à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. Então as 10 tribos foram tiradas dali e levadas para a Assíria. E agora vem a parte importante. 24. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sepharvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre os leões que mataram, o Senhor entre eles os leões que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões para ela, e eis que a matam, e porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer, levai ali uns dos sacerdotes que transportastes de lá, que ele vá e habite lá e lhe ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Agora a parte importante. Porém, cada nação que foi tomar o lugar onde era de Israel ali, cada nação gentia que foi colocada ali, fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E os de Betel fizeram Sucote, e daí ele descreve o que cada um fez. E no finalzinho ele fala, versículo 34, até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles, e ele lhes ordenara dizendo, não temereis os outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Indo lá para o fim do capítulo, versículo 41. Assim, essas nações gentias, a Ava, aquelas lá, que foram levadas, a Samaria era uma região no norte de Israel. Ali estava habitando as tribos de Israel, que Deus fez com que o rei da Síria levasse embora e colocou gentios vivendo lá. E eles vivendo lá, começaram a leões atacar e matar. Falou, nós não sabemos como é que é o costume dos deuses dessa terra aqui. Falou para o rei da Síria. Ele mandou um sacerdote, provavelmente um sacerdote de Jeroboão, né? E ele foi lá e ensinou como que era a religião, como é que era o judaísmo. E eles começaram a seguir, e fala aqui, olha o versículo 41, assim essas nações temiam ao Senhor Jeová, eles temiam, e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim também fazem seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. E aí nós vamos finalmente entrar no que eu queria, que é no Novo Testamento, quando o Senhor, então, saindo, indo para Galiléia, ele tinha que passar teve que passar por Samaria. É como eu disse ontem, né, o evangelista usa as passagens das Escrituras, nós usamos também essa passagem de João 4 para pregar o evangelho, e é válido, não tem nada de errado. Mas se nós entendermos o que aconteceu aqui, agora que você já tem toda a história do que aconteceu, nós vamos entender o que o Senhor Jesus está fazendo aqui. Ele não veio só para salvar a samaritana, ele veio para estabelecer o que é a verdadeira adoração cristã. Isso que ele vem ensinar aqui. Versículo 1, João 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido
que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Provavelmente meio-dia. Alguns pensam no horário romano que era 6 horas da manhã, mas provavelmente era meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porquanto seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Isso porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tenhas a água viva? Disse-lhe a mulher, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Senhor, não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Olha, o que nós vemos aqui nessa passagem? O Senhor Jesus, indo para Galiléia, teve que passar por Samaria. Teve que entrar em Samaria, era necessário que ele fosse lá. A necessidade é porque ele tinha que ter esse diálogo aqui. Nós hoje sabemos o que aconteceu ali e entendemos agora o que o Senhor está, pelas Escrituras, pela direção do Espírito, nos guiando nisso, nós entendemos o que aconteceu aqui. Primeiro, essa mulher que estava nesse poço em Sicar, primeiro começa um diálogo com ele e se admira de que ele, sendo judeu, conversava com ela, porque eles não se comunicavam. E ela fala: como que você começa, sendo judeu, você começa a conversar comigo e me pede água? Como assim? E Jesus então responde: se tu conheceras o dom de Deus. Ela duvida, ela vê o lado humano, ela não tinha ideia de quem era esse homem. Ela fala: Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Como que você fala da água viva? E o Senhor fala para ela da água viva que jorrará, isso a respeito do Espírito, né? E a mulher muda de assunto, quando ela começa a ver que a coisa está indo para o lado dela. Fala: eu quero dessa água. Quando o Senhor fala: traz seu marido para cá, ela fala: não tenho marido. E o Senhor fala: disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, o que agora tem não é marido. Isso disseste com verdade. Por que o Senhor Jesus falou com verdade? Porque um pouquinho antes, se nós vemos o diálogo dessa mulher, nós vamos ver que ela fala, versículo 12: és tu maior do que Jacó, o nosso pai?
Isso não é verdade. O pai dela não era Jacó. Isso não é verdade. Toda a religião dos samaritanos era baseada numa mentira. Vocês sabem que os samaritanos tinham um Pentateuco deles? E o Pentateuco dos samaritanos, até hoje tem cópias desse Pentateuco samaritano, dizia que Jacó tinha estipulado para eles viver lá e que o lugar de adoração era naquele lugar onde eles estavam lá. Querizim era o lugar. Só que isso era uma mentira, isso não era a Escritura. Eles não tinham a verdade como base para lugar de adoração. Quando ela fala que nosso pai Jacó nos deu esse poço, bebendo ele próprio, os seus filhos e o seu gado, e fala que esse é o lugar de adoração, ele fala, nós falamos que é aqui, vocês falam que é em Jerusalém. A resposta do Senhor não foi defender Jerusalém. Falou, não, nem aqui, nem em Jerusalém. E o Senhor então dá 4 pontos para ela a respeito de adoração. O primeiro ponto que ele fala para ela não era mais, o lugar de adoração não era mais centrado em um lugar físico, geográfico. Não era nem no monte que o falso Pentateuco do samaritano dizia, e não era nem no monte onde as escrituras diziam que era Jerusalém. Porque agora não era um local físico, era uma pessoa. O local de adoração é onde 2 ou 3 estiverem, ali estou no meio deles. O que é isso? É o Senhor. Não é um lugar físico. É espiritual agora. E o Senhor deixa claramente aqui, não é nem onde vocês dizem, nem em Jerusalém. Segundo ponto, adoração em verdade. A adoração samaritana era uma mentira. Eles falavam que eles eram descendentes de Jacó. Gente, eles não eram. Eles foram trazidos pelo rei da Síria para cobrir uma terra lá, para cuidar da terra, que era para ser dos judeus, que foram expulsos de lá, porque Deus permitiu que eles fossem expulsos, porque eles tinham abandonado e criado outros pontos de adoração. Como que podia dizer que aquilo lá era adoração, tinha base em verdade? Não tinha. A mentira começava por aí. Eles não eram descendentes de Jacó. Eles nunca receberam de Jacó a água desse poço. É mentira. E os sacerdotes que vieram fazer essa religião, era uma religião imitada, era uma imitação do Jacó. Por isso que os judeus não podiam suportar eles. Porque eles se diziam também igual os judeus. Não, Jacó também é nosso pai. Não, não é vosso pai. Mas o Senhor não vai entrar nesse detalhe. Ele fala, nem aqui e nem em Jerusalém. Eu estou estabelecendo agora um novo centro. Ele pode fazer isso. Ele fala, agora vocês vão adorar a um pai, não a Deus. A um pai. Ele fala, o pai busca adoradores que o adorem em espírito e verdade. Então esses pontos são importantes para nós entendermos o que é adoração. Primeiro, não é um lugar. Lugar de adoração, então, eu vou adorar em Limeira hoje. Não, você não veio adorar em Limeira. Você veio adorar como membro do corpo de Cristo. Como membro do corpo de Cristo. E a nossa adoração aqui está ligada com todo membro do corpo de Cristo no mundo inteiro. Aquele pão, um só pão, representa isso. Não representa os irmãos de Limeira ali, ou os irmãos da região, ou os irmãos do Brasil. Não existe igreja nacional. Não existe igreja regional. Existe o corpo de Cristo. Como assembleia local, nós expressamos a unidade do corpo naquele pão. E ao partirmos, anunciamos a sua morte, e isso que é o memorial. O memorial que ele pede para a gente fazer é de recordar ele na sua morte, porque ao fazermos isso, nós anunciamos ao mundo que o crucificou, que ele morreu, mas ele está vivo. Porque nós somos o corpo de Cristo nesse pão representado. E o mundo quer impedir a gente de fazer isso, e Satanás age fortemente para impedir que seja uma adoração, porque é aquilo que é o memorial. Vocês sabem que durante a Primeira Guerra Mundial, muitos morreram. Muitas pessoas morreram.
existia uma arma que depois foi proibida, apesar de ser usada recentemente também, mas era o gás. Existia um gás, ele soltava, era um gás amarelo, era o gás de mostarda. E morria pessoas assim, milhões de pessoas morreram. Quando finalmente acabou a Primeira Guerra Mundial, no dia 11 de novembro, eles estabeleceram esse dia como o dia do memorial. Memory Day. Muitas nações comemoram esse dia em que eles recordam os soldados que morreram nessa guerra. O que significa isso? Eles trazem à memória o que eles fizeram, as glórias que eles tiveram como soldados defendendo a nação. Não tem nada a ver com as pessoas que estão ali fazendo. Isso é adoração. Nós podemos ver como um exemplo o que é adoração. Por que nós, quando estamos aqui no partimento do pão, nós podemos adorar? Porque no fazer esse memorial, nós estamos anunciando a morte do Senhor ao mundo. Ele morreu, mas ele ressuscitou, porque o mundo não o viu ressuscitado. Nós anunciamos a sua morte e ressurreição, porque nós estamos dizendo, esse corpo, esse pão representa o corpo de Cristo aqui na terra agora, que somos nós, que cremos. E que pela graça de Deus fazemos parte desse corpo e agora manifestamos isso partindo desse pão. Lembrando do que ele fez para Deus, não para nós. Se toda vez que nós estivermos aqui, no partimento do pão, vamos começar a falar do que nós fizemos, nós recebemos, eu era pecador e agora, graças ao Senhor, temos gratidão porque os meus pecados foram... Tudo bem, não há nenhum problema em que nós recordemos de que éramos pecadores e a graça de Deus nos salvou, mas isso não é adoração. Recordação de pecados não é adoração. Adoração é o que ele é para Deus e é a resposta de um coração que entendeu essa obra e vive agora na alegria de ser filho de Deus. Nós estamos diante de um Pai agora para adorar, não diante de Deus distante. Porque você sabe, no Velho Testamento, os judeus tinham a verdade revelada a eles através do que Deus ensinava, mas era uma verdade ainda incompleta, porque eles não podiam chegar na presença de Deus. Só o sumo sacerdote podia fazer uma vez por ano e não sem sacrifício. Nós temos acesso à presença de Deus todo dia. Nós podemos chegar diante de Deus e falar, Pai, o judeu nunca podia fazer isso. Então, se nós entendemos o que é ser filho de Deus agora, e que como filhos aqui, nós estamos aqui lembrando de um pedido que ele fez, para que lembrássemos da sua morte e ressurreição, até que ele viesse, nós partimos um pão com outro sentimento. Talvez não teremos tanto tempo para dar tantos hinos, porque nós estaremos pensando nas glórias do que ele é para Deus e o que ele é agora, um homem nos céus. Vocês já me imaginaram o que é isso? Quando o Senhor estava lá com o Pai na eternidade e ele voluntariamente se apresenta para vir aqui, no nascimento do Senhor, o céu se abre e os anjos lá de cima olham e veem na manjedoura o Filho de Deus, feito em carne. E falam, esse é. Quando o Senhor Jesus, ressuscitado entre os mortos, está conversando com os seus discípulos, o céu se abre e ele sobe, e daqui de baixo os anjos falam, o que vocês estão olhando para cima? Do modo como ele subiu, ele vai descer. Muitos pensam, o Senhor vem virar de novo, né, vai nascer numa manjedoura. Não. Ele saiu dos céus, o céu se abriu, ele veio aqui, habitou aqui, fez um sacrifício que agradou a Deus, isso é a obra expiatória de Cristo, é disso que nós recordamos, e voltou aos céus, e virá para buscar os que são seus. Porque essa promessa de buscar os que são seus, ele faz no seu pedido.
fazer isso em memória de mim, até que eu venha. É isso que nós estamos recordando no domingo. Nós tivemos hoje o privilégio de estar aqui fazendo isso. Eu acho que o tempo já mais do que estourou, né? Desculpem, mas eu gostaria que os irmãos entendessem que eu não estou falando essas coisas para que agora, de agora em diante, exista, quando se reúne, um grupo que fica julgando se é adoração, se não é isso. Certeza, irmãos. Primeiro, os próprios hinos de adoração que nós temos, muito poucos deles é especificamente só adoração. Hoje mesmo nós cantamos um hino que fala dos nossos pecados. Mas nós temos que ter a consciência do seguinte: o que o Senhor quer não é aqueles que ficam apontando as falhas. Por exemplo, um irmão novo que, sem conhecimento, dá um hino de evangelismo, né? Fala do evangelho, termina a reunião. Você viu o hino que aquele irmão deu? Como é que pode? Não é isso. Nós temos que ter um pouquinho de sensibilidade de entender que nem todos têm o mesmo nível de conhecimento da verdade. E às vezes vai durante a reunião ter umas falhas assim. Nós temos que ter amor, ter graça suficiente e certeza de que Deus um dia vai tocar e vai abrir a porta para haver um melhor entendimento. Se nós pensamos que um hino de evangelho no partimento do pão atrapalha a reunião, não atrapalha tanto quanto um irmão criticando o que foi feito. Certeza. Porque quando nós estamos reunidos aqui, o foco não é cada um de nós. O foco é a pessoa do Senhor Jesus. Lembre-se que Laodiceia é o eu. Eu sou rico, estou farto de tudo, não preciso de nada. E Cristo está do lado de fora batendo, e eles não têm Cristo. E pensam que tem tudo. E o Senhor fala o que deles? Tu és pobre, cego, miserável e nu. Pronto, voltou à nudez de novo. Porque nega a Cristo que está do lado de fora. Então, nós não podemos ter a pretensão de que, a partir de agora, nossas adorações vão ser perfeitas e se alguém sair da linha vai levar a chibatada. Não é isso. Temos que entender, existe lugar, sim, para um irmão dar um hino, tudo, mas que seja tudo feito na dependência da direção do Espírito Santo e procurando entender e compreender o que está sendo feito aqui, e com esse entendimento nós podemos, sim, adorar a Deus e sair como hoje nós saímos, alegres. Nós lembramos o Senhor na sua morte, apesar de uma ou outra falha, nós estamos fazendo isso para Ele e não estando fazendo aqui alguma coisa que vá incentivar as emoções. Ninguém vai sair daqui e falar, hoje foi demais a reunião, eu vou ter uma semana vibrante, eu estou energizado. Não tem isso, irmãos, não é isso. Não é isso. A assembleia não é o lugar para vir carregar a bateria. A bateria é carregada durante a semana e vai ser descarregada aqui em louvor e adoração. Se nós fizermos isso, nós estamos no caminho certo. Se nós quisermos fazer o contrário, nós vamos fazer o que fizeram aqui. Concisão. Apenas sacrificar um pouco a carne para sangrar um pouquinho, mas é carne. Por mais bem apresentada que seja, continua sendo carne. Então o versículo é: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão ou da concisão. Nós somos os que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Esse é o ponto principal que nós temos que entender. Que o Senhor possa abençoar essa palavra e perdão por ter ultrapassado tanto tempo. Vou dar graças. Nosso bendito Deus e Pai, nós agradecemos por nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos por Tua palavra, confessamos nossa fraqueza, mas sabemos que Tu te comprases em nos ensinar, nos dirigir por Tua palavra. Rogamos por cada um aqui, rogamos por Tua mão cuidando, aqueles que hoje ainda viajam de volta para a sua casa, que possa estar guiando e guardando também. Agradecemos por esse tempo juntos e nos encomendamos em Tuas mãos, dando graças no precioso nome do nosso Senhor Salvador Jesus. Amém.